Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho, quero antes de mais nada dar as boas-vindas. Antes da gente iniciar, de fato, eu queria saber, e aí, como foi o que vocês acharam da primeira aula? Gostaram? Deram certo as questões? Eu estou devendo para vocês o gabarito, tá? Mas assim que terminar essa aula, eu encaminho para o Leonardo e ele encaminha para vocês, tá bom? E aí eu também estava vendo aqui que ontem que foram adiadas as inscrições, né, do concurso para o dia 28 de março. Consequentemente, teremos aí o adiamento também da data da prova, que estava prevista aí para o dia 1º de abril. Né, teremos agora que aguardar somente o cronograma oficial, que vai sair na segunda-feira, para a gente saber de fato quando esse concurso vai acontecer. Para a gente, então, foi muito positivo, né? Para quem está estudando, para quem está meio sem tempo, aí ganhamos sobrevidas, né? Então, ganhamos aí um pouquinho mais de tempo para a gente rever alguns conteúdos, não é isso? Pois bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre PME, Plano Municipal de Educação. Pode passar. Próxima lâmina. Sim, Keila, provavelmente será modificada, porque geralmente quando acontece esse tipo de situação em concurso, geralmente a prova ela é adiada, né? Até porque eles precisam fazer toda a questão de candidatos que foram inscritos e tal, aí isso leva um pouquinho de tempo também para a equipe organizadora do concurso, e consequentemente a prova vai ser aí adiada. Em quanto tempo, não sei, né? Provavelmente final de abril, tá? Então vamos aguardar aí para final de abril. Próxima lâmina, para a gente começar a falar um pouquinho sobre jornada. Para falar um pouquinho sobre PME, Plano Municipal de Educação. De onde veio, né, a questão do PME? Em 2014, a Secretaria Especial da Educação Básica do MEC, o MEC como um todo, como ministério, se reuniu para instituir o Plano Nacional de Educação, onde tinham lá metas prioritárias, principalmente no que diz respeito à questão da educação básica, certo? Após isso, os estados também elaboraram o seu Plano Estadual de Educação, o PEE, né? E, posteriormente, concomitante a isso, os municípios também tiveram que fazer o seu Plano Municipal de Educação. Lei número 1477, de 24 de junho de 2015, né, que foi aí sancionada a lei que regulamenta esse plano, e todas as nossas metas que a gente vai trabalhar, tratar um pouquinho, tá bom? A partir de agora. O PME, tanto o PME quanto o Plano Estadual, o PEE e o Plano Municipal de Educação têm 10 anos de vigência, tá? É um espaço bom para atingir aí as metas, né, as estratégias em relação às metas, mas isso também não quer dizer que as coisas irão acontecer. Estar no plano não é garantia de que aconteça, porque isso depende muito do fluxo, né, do próprio município, né, dos investimentos que são feitos, das arrecadações, dos recursos que entram, tanto do incentivo estadual quanto do incentivo federal, enfim. Então, mas isso também não nos interessa para esse momento, para essa aula, certo? O nosso plano municipal de educação, ele tem vigência de 10 anos, né, a contar da data de publicação dele, que foi em 2015, então ele encerra aí 23 de junho de 2015. Todas as nossas metas dentro desse plano estão aí praticamente embasadas para alcançá-las no final de 2024. E aí a gente vai correr da aula vendo um pouquinho mais sobre isso, tá bom? O Plano Municipal de Educação, PME do município de Sobral, tem como prioridade, tá? Prioridade, promover a melhoria da qualidade social da educação no município em todos os níveis, de modo a contemplar
e aí de todos os níveis ele fala desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental, pelos anos iniciais do ensino fundamental, pelos anos finais do ensino fundamental e pelo ensino médio. Tá? Então, assim, esse plano está atrelado a realmente ao ensino básico, que está aí também de posse do município, tá bom? De modo a contemplar, primeiro, educação como direito de todos. Então, ele tem aí, na sua essência, a ideia de garantir que todos os estudantes tenham acesso à educação, né, de forma integral, como nós veremos no decorrer da aula de hoje. 2, oferta de educação em tempo integral, iniciando pelos anos finais do ensino fundamental. Sobral, no final de 2022, dia 23 de dezembro de 2022, foi lançado aí Sobral como uma cidade que está investindo em tempo integral, né? Escola 100% em tempo integral, começando pelos anos finais, né? Essa é a proposta do ensino, do nosso Plano Municipal de Educação, visto que, assim como a primeira infância é muito importante no que diz respeito à vida acadêmica, desenvolvimento cognitivo social da criança, os anos finais é um desafio gigantesco em relação aos adolescentes, né? Visto que eles têm muitas facilidades de enveredar por tantos outros caminhos, que a gente não vai adentrar aqui, mas era uma parte da educação básica que estava muito fragilizada, visto que desde 2001, Sobral já vem com essa política de alfabetização dos anos iniciais, né, dessa assistência, e o Fundamental 2, de certa forma, ficou um pouco ali esquecido, digamos assim. Então, a ideia também desse PME veio contemplar, principalmente, aí, a oferta de tempo integral, começando pelos anos finais, que precisava ali, e ainda precisa, de uma atenção muito especial dos nossos gestores públicos, tendo aí a educação como uma política pública prioritária nesses governos de Sobral, né? A política de educação que o Ferreira Gomes e todos os prefeitos que passaram tiveram a assumir esse compromisso, tá bom? Próxima lâmina. Número 3, reconhecimento da criança como sujeito ativo e em... Obrigado. Reconhecimento da criança como sujeito ativo e em desenvolvimento, entendendo que a primeira infância, de 0 a 6 anos de idade, a etapa mais impactante da constituição humana a ser estimulada na relação família, atendimento educacional. Então, assim, também contempla principalmente a questão da primeira infância, né? Se nós pararmos para pensar, segundo alguns teóricos, alguns estudiosos da psicologia, da psicanálise, né, que estuda aí o desenvolvimento do comportamento humano, a criança, ela forma o seu caráter, né, até os 7 anos de idade. Então, tudo que envolve o cognitivo, o emocional, o físico da criança, nessa etapa ela é de grande importância. E o PME também traz como meta prioritária também essa parte, tá certo? Promover a alfabetização das crianças até 7 anos de idade, que já é uma política de alfabetização de Sobral que começou lá em 2001, certo? A partir daquele diagnóstico de leitura criado e instituído pelo professor Edgar Linhares, no município, que constatou que 50% das crianças não sabiam ler, e aí continua com essa prática, porque pós isso, eu não citei para vocês na aula passada, mas pós isso foi criado o PAIC, né, que é o Pacto de Aprendizagem na Idade Certa. E aí, esse número 4 aí está muito dentro dessa questão do PAIC, de alfabetizar as crianças até os 7 anos de idade. Número 5, promover a melhoria das proficiências curriculares, mantendo a elevação dos índices da educação básica, o IOB, que é o Índice de Oportunidade da Educação Básica em cada unidade de ensino. Nesse número 5, gente, carrega aí a questão das proficiências curriculares, no que diz respeito também ao próprio currículo, né? Sobral tem currículo próprio, tanto de língua portuguesa quanto de matemática, que já está em plena implementação desde o ano de 2017. Temos também um currículo de ideia de ciências que foi finalizado, que está aí em fase de implementação.
E temos também o currículo da educação infantil, que está aí também em implementação, tá certo? Nas demais disciplinas, como eu vou mencionar agora, é um processo, né? E Sobral também pretende aí ter os seus currículos próprios nas diversas áreas. Próxima lâmina. Falando em IOB, IOEB, né, que é o Índice de Oportunidade da Educação Básica, Sobral está aí há alguns anos já em primeiro lugar no que diz respeito ao Índice de Oportunidade da Educação Básica. Sobral como cidade educadora, Sobral como cidade que forma, que alfabetiza, que orienta, que desenvolve seus estudantes de forma integral no que diz respeito ao cognitivo, social, físico, né, apresenta aí e dá oportunidade para os seus conterrâneos, habitantes, de se desenvolverem cognitivamente e chegar a uma universidade, né, a ter um emprego garantido, né, a chegar a uma universidade, a ter uma graduação, pós-graduação, de qualquer modo, ter aí o curso de ensino superior que ele quiser, né? Porque Sobral realmente oportuniza. E aí esse IOEB, ele é formado a partir da relação do conjunto de alguns fatores mencionados nessa lâmina, que são os indicadores de resultado educacional e os indicadores de insumos e processos educacionais. Como todas as escolas passam pelo seu processo de registro, passam pelo seu processo de censo escolar, né, de registro no MEC, então o MEC todo e os seus institutos têm acesso a esses dados que eles conseguem aí fazer esse cálculo, né? O primeiro diz respeito ao IDEB dos anos iniciais do fundamental, ao IDEB dos anos iniciais ao IDEB dos anos finais do fundamental, taxa líquida de matrícula do ensino médio. Então, juntando tudo isso, eles conseguem formar um dado que também vão juntar com esses insumos que a gente pode ver aí abaixo. Escolaridade dos professores, número médio de horas-aula por dia, experiência dos diretores, taxa de atendimento da educação infantil. Então, tudo isso leva em conta a oportunidade que aquele município está ali dando para os seus estudantes, né? De que forma isso acontece? Nós veremos no decorrer também da aula algumas metas e estratégias que Sobral adotou nesse plano para garantir com que esse IOEB seja, com que Sobral esteja em primeiro nesse IOEB, tá certo? Podemos passar. Vejamos aqui, nesse gráfico, gente, nós temos aí um panorama da situação de Sobral, tá? Nós temos aí em azul o índice mínimo e o máximo de todo o país, né? Onde o mínimo é 2,9 e o máximo aí é 6,7. Aí, em laranja, as informações do estado, né, do Ceará, e nós temos aí o IOEB do município indicado pelo ponteiro preto, 6,7, que é o IOEB de Sobral, tá certo? Então, no ano de 2021, Sobral obteve aí 6,7 como nota em relação ao índice de oportunidade da educação básica, tá bom? Então, Sobral aí hoje carrega aí esse primeiro lugar com a nota máxima nessa escala que nós podemos ver, tá certo? Podemos ir para a próxima. Aqui nós temos, como o próprio site do IOEB traz, uma série histórica, né? Nós temos aí a linha tracejada em laranja, tá? Em laranja, referente ao estado do Ceará. Em azul, referente ao Brasil. E esse em lilás, referente ao município de Sobral. Então, desde o início, Sobral teve aí já uma nota alta em relação ao que o próprio Brasil apresentava e até mesmo ao que o próprio estado do Ceará apresentava em oportunidade na educação básica, tá certo? Em 2015, nós tivemos aí um IOEB de 6,1, em 2017, 6,2, em 2019, 6,6 e em 2021, 6,7. Não fosse, talvez, né, a questão da pandemia, todas essas questões, esses atrasos em relação à aprendizagem, né, dos meninos,
talvez Sobral tivesse aí uma nota até maior nesse sentido, né? O IOEB acontece a cada 2 anos, ou temos essa nota a cada 2 anos, porque o IDEB acontece a cada 2 anos, tá certo? Porque também é uma nota que leva em consideração essa questão da oportunidade na educação básica. Mesmo com a pandemia, mesmo com todos os percalços aí, esses atrasos, Sobral conseguiu, em 2021, se sobressair em relação ao índice de oportunidade da educação básica. Sobral ficou em primeiro lugar no IDEB 2021, né, nos anos iniciais, nos anos finais? Não ficamos, né? De uma série histórica, como eu ia dizer, nós temos aí um histórico bastante intenso no que diz respeito ao IDEB, a ser a melhor educação do Brasil, e a gente considera, nesse ano a gente não conseguiu, foi muito desafiador em 2020, pós-pandemia, na verdade, 2021, mas mesmo assim a gente conseguiu garantir essa oportunidade de educação, tá bom? Podemos passar. Aqui, gente, nesse quadro, nós podemos ver o ranking do IOEB de 2021. E aí nós temos essa sequência, né? 6,1, 6,2, 6,6, 6,7. Então, a evolução de Sobral no que diz respeito ao índice de oportunidade da educação básica. Sobral em primeiro sempre, desde 2015, nesse quesito. E aí vários outros estados, outros municípios do estado do Ceará também. Né? Apesar do estado de Ceará apresentar ainda um IOL baixo, mas aí nós temos que considerar a quantidade de municípios que nós temos, né, 184, e isso tudo é processo. Né? Vemos aí também que o Estado tem aí se esforçado bastante para garantir acesso à educação de qualidade e em tempo integral também no ensino médio, tá bom? Podemos passar. Então, metas. Né? O nosso PME é composto por 15 metas, dentre as quais nós podemos destacar aqui, primeiramente, a primeira meta, a questão da educação infantil. Traz como tema a educação infantil. Essa meta da educação infantil diz assim: universalizar a matrícula da educação infantil de 0 a 5 anos de idade no município até o final de vigência do PME. Tá? Quando eu falo em universalizar até o final de vigência do PME, eu estou falando de obrigatoriedade, eu estou falando de que ele tem que acontecer? Não. O que está na letra desta lei é que, dentro desse espaço, as coisas têm que acontecer assim. Mas, como eu disse, vai depender muito de recursos, de insumos que vai entrar, repasses estaduais, repasses federais. Mas e isso não nos interessa. Se Sobral cumpriu ou não essa meta, não nos interessa. O que nos interessa nesse primeiro momento é saber o que diz a meta 1. Né? Então, a ideia de Sobral é fazer essa universalização da educação infantil de 0 a 5 anos. E aí a gente pode até já puxar aqui um ponto da LDB de que 0 a 5 anos diz respeito à educação infantil e também para a escola, né? E aí a gente vai ver já algumas dessas metas para que isso aconteça. Sobral hoje consta, eu até falei para vocês, com 36, né? São 30 centros de educação infantil e temos outros centros de educação infantil em construção, e isso é um processo, a ideia é sim universalizar, de modo que todos sejam atendidos em equipamentos específicos para a sua idade. Crianças de 0 a 5 anos em 6, estudantes de 6 a 10 anos em escolas especialistas de Fundamental 1, crianças de 11 a 14 anos em escolas especialistas de Fundamental 2, que é a que nós chamamos de EPI, que são as escolas em tempo integral, ou escolas especialistas de ensino regular, que, como eu falei, no caso, é a escola que eu trabalho, que ela é especialista de Fundamental 2, sexto ao nono, mas não é em tempo integral, ela é de ensino regular. Tá? E aí, é dessa forma que acontece. E aí eu queria listar para vocês conversar com vocês sobre algumas metas, estratégias importantes para essa meta 1, tá? E aí, a ideia é, dentro dessa meta, ampliar a rede física da educação infantil, de modo a universalizar o atendimento em até 3 anos após a aprovação do PME.
Deide, aí Sobral conseguiu? Gente, puxado, tá? Conseguiu parcialmente. Conseguiu parcialmente porque, como eu falei, depende de muitos recursos, né? Muito embora tenhamos aqui uma gestão pública comprometida com a educação, não conseguimos na sua totalidade. Ainda temos escolas mistas, né? Escolas que ainda atendem o ensino infantil, o ensino fundamental séries iniciais, o ensino fundamental séries finais e também a EJA. Então, assim, essas escolas mistas precisariam aí de pontos específicos, de estratégias específicas para a construção de centros de educação específica, de educação infantil, para que essas crianças saiam desses prédios e passem a ser atendidos em equipamentos próprios para a idade deles, né? E aí foi feito, ou está sendo feito ainda de modo parcial. E também, claro, para se fazer isso, é necessário construir um currículo, né? Um currículo que atenda aí as crianças em todos os seus âmbitos, né? Relacionado à questão da neurociência, em relação ao desenvolvimento cognitivo, físico, né? A essa questão da interação social com os outros, com as outras crianças, professores, enfim. Então, também construir um currículo é uma das estratégias que abranja todos esses aspectos, envolvendo aí a primeira infância, como a gente vai ver também a primeiríssima infância, que é uma das etapas mais importantes. Outra estratégia muito importante é a questão do controle da frequência na educação infantil. Não somente na educação infantil, mas falaremos oportunamente das demais etapas, tá? Na educação infantil, é exigida uma frequência mínima de 70% do total de horas, de acordo com a estratégia descrita nessa meta 1, tá? Então, acompanhar o controle dessa frequência mínima de 70%, tá certo? Então, assim, garantir. Para que isso seja garantido, vai todo um trabalho em rede, né? Desde a mobilização da escola, da comunidade escolar, da família, que isso é essencial para que as crianças estejam aí nas escolas, tá certo? Outra meta muito importante, aliás, estratégia muito importante, é a questão do atendimento das crianças, né, de 0 a 5 anos, que, no mínimo, precisam ter aí 4 horas diárias, se for um centro de educação infantil regular, né, ele precisa ter 4 horas diárias de jornada parcial. Se for um centro de educação infantil integral, aí ele tem que ter até pelo menos 7 horas de jornada dentro do centro de educação infantil, tá? 4 horas diárias para a jornada parcial e 7 horas para a jornada integral, tá bom? Então, essa é uma das estratégias para esse atendimento. Nós temos uma quinta estratégia que eu não poderia deixar passar em branco, que diz respeito à questão do atendimento, né? Garantir, até o final de 2024, 100% do atendimento das crianças de 0 a 5 anos em centros de educação infantil. Aí você pergunta para mim, e aí, Sobral vai conseguir? Provavelmente não, né? Mas isso não nos interessa para a nossa prova. O que vale é o que está na letra da lei. Diz que precisa garantir até o final de 2024 100% dos atendimentos dessas crianças em centro de educação infantil. Por quê? Porque as escolas hoje regulares, que atendem todas as modalidades, é humanamente impossível dar conta de um atendimento eficaz numa criança que precisa de um cuidado mais específico, né? Precisa brincar, precisa da sua rotina de sala de aula, de brincar, de socializar com os outros, né? Geralmente o centro de educação infantil tem uma estrutura totalmente diferenciada para atender, né, esse público, coisa que as escolas que são mistas, que atendem todos os públicos, muitas delas não têm, né? Então, assim, só vou pedir para voltar aí um pouquinho, tá? Obrigado. E aí, aqui a gente encerra a meta 1. 5 estratégias muito importantes para a meta 1. Indo agora para a questão da meta do ensino fundamental, temos aí uma meta desafiadora para o município de Sobral, porém não impossível, tá? Já estamos encaminhando para isso, que é universalizar o ensino fundamental para toda a população de 6 a 14 anos de idade até o final de vigência do PNE.
Aí você pergunta, e aí, como é que está? Estamos caminhando. Nós começamos em 2014 com apenas duas escolas de tempo integral em caráter experimental, né? A escola, a ITI Maria Dorilene e a ETI Maria de Lourdes, que fica no distrito aqui da cidade de Sobral. E aí o projeto piloto foi de muito sucesso, né? Foram duas escolas que demonstram que dentro da sua estrutura, com o currículo integral, com a base diversificada do currículo, que a escola de tempo integral exige, eles conseguiram aí bons avanços, bons resultados, uma excelente resposta tanto da comunidade escolar, dos alunos, quanto da própria comunidade a qual a escola estava inserida, né? E a partir disso foi só crescimento. E aí vieram outras ETIs e hoje nós temos um total de 13 ETIs, 13 escolas em tempo integral, e temos também 6 escolas de especialistas de Fundamental 2 de ensino regular, mas a ideia é que até o final de 2024, e isso é uma promessa do prefeito, porque ano passado, final do ano passado, foi lançado o programa 100% em tempo integral no município, e aí quando ele fala 100%, é do infantil ao nono ano, tá? 100% em tempo integral. E aí, estamos aqui correndo contra o tempo para que as coisas aconteçam e até o final de 2024 dando certo. Esse é um dos motivos pelos quais apareceu também esse concurso com muitas vagas, né? Porque uma escola de tempo integral, ela requer uma demanda muito grande de profissionais, tanto devido à base comum curricular, por conta da base comum curricular, quanto pela questão da base diversificada do currículo, né, que entram aí outras disciplinas da escola de tempo integral. E isso requer muitos profissionais. Então, na ideia de universalizar, nós temos algumas estratégias que Sobral adotou, algumas já foram implementadas, outras parcialmente, outras não foram cumpridas pela questão do tempo que eles colocaram dentro do PME, tá certo? Uma delas, muito importante, é a questão do fortalecimento, do acompanhamento, do monitoramento, do acesso e da permanência na escola em relação aos alunos, né? A garantia de que o aluno frequente a escola, garantir que o aluno esteja na escola, porque aluno que não está na escola não aprende, né? De garantir aí essa boa relação com as famílias, né? Estabelecer esse vínculo com as famílias para que ambos, escola e família, deem conta desse apoio e dessa aprendizagem em relação aos estudantes. Não se faz escola sem família, não tem como fazer escola sem família, tá? A escola sozinha, ela não consegue muita coisa, tem que ser ali um apoio em rede, escola, SEDUC, comunidade, família, então tudo isso é muito importante para que isso aconteça nessa questão da universalização da escola em tempo integral, tá certo? Outra meta importante, outra estratégia importante, aliás, é a questão do currículo diversificado, né, que garante aí o desenvolvimento progressivo dos níveis de proficiência. E aí, leitura, entra a questão da escrita e do cálculo, que são 3 aspectos muito importantes do currículo de língua portuguesa e de matemática, que nós veremos aí numa aula específica somente sobre os documentos norteadores aí do currículo de Sobral, tá certo? A terceira estratégia, muito importante, é a questão de que até o segundo ano de vigência deste PME, Sobral deve construir aí uma reformulação curricular, tá? Na educação infantil, no ensino fundamental inicial, né, em relação às competências e habilidades que as crianças precisam desenvolver nessa época. E aí foi feito, tá? Assim que este plano municipal de educação foi instituído, Sobral já criou ali um comitê específico para tratar da questão da reformulação curricular, baseado na BNCC e baseado no DCRC, tá? E aí Sobral construiu o seu currículo próprio, começou essa construção em 2015, foi finalizado em 2017, e no final de 2017, começou a sua implementação em apenas um eixo, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, falaremos especificamente sobre isso depois, tá certo?
Terceira meta, terceira estratégia, quarta estratégia muito importante, constitui também uma reformulação curricular na questão do currículo do ensino fundamental. Hoje, o documento curricular de Sobral, ele engloba do primeiro ao nono ano. Por quê? Porque ensino fundamental. A questão da educação infantil é um currículo à parte, tá? E aí, do primeiro ao nono ano, vem uma sequência de conteúdos e de habilidades que precisam ser desenvolvidas a cada etapa. Uma puxa a outra, tá? E aí, por isso são metas, são estratégias muito importantes nesse sentido. E aí, como eu já falei, precisa-se constituir até o segundo ano de vigência do PME um currículo que seja capaz aí de englobar também a questão das competências e habilidades dentro de uma proposta da educação integral, tá? Porque, como eu disse, temos a base nacional comum curricular, as disciplinas próprias básicas do currículo, e temos a parte diversificada do currículo dentro de uma escola de tempo integral, tá certo? Para a gente fechar essa meta, quase fechar essa meta, aliás, preciso citar também a questão do cumprimento da proposta pedagógica, tá? Seja voltada para os documentos que a própria SEDUC traz, a Secretaria de Educação, como também a proposta pedagógica de cada escola, englobando ali a realidade de cada escola, né? Dentro da sua proposta pedagógica, cada escola tem um jeito de ser, tem uma identidade, e essa identidade, ela precisa ser respeitada, precisa ser seguida, e aí as escolas precisam velar pela sua proposta pedagógica e acompanhar, né, esse desenvolvimento, tá bom? Garantir no ensino de História do Brasil a inclusão da cultura afro-brasileira, que é de extrema importância, tá certo? A cultura afro-brasileira indígena, né? Que foi aí uma redação dada dentro das leis em 2003 e também no ano de 2008. Gente, vocês estão me escutando direitinho? Eu estou vendo aqui, agora no chat, que a Eliane está dizendo que o som está meio ruim. A minha imagem está travada. Seguinte, se o som travar, pronto, você sai e entra de novo, que aí melhora, tá bom? Outra estratégia importante, garantir até no ano de 2024, 100% de atendimento às crianças de 6 a 10 anos, tá, de idade, em espaços específicos próprios para essa idade, ou seja, escolas específicas para esse público de Fundamental 1 e de Fundamental 2. No caso do Fundamental 1, é até 2024. Tanto é que ano passado foi lançado o programa 100% em tempo integral no município de Sobral, tá? Só que tinha uma outra estratégia que dizia o seguinte, que em 2019, até 2019, Sobral já deveria estar com todas as escolas de Fundamental 2 em tempo integral, atendendo os estudantes de 11 a 14 anos, em escolas específicas. Deilson, e aí, conseguimos? Não, não conseguimos. Estamos aí caminhando para isso. Mas o que nos interessa é que, de acordo com a estratégia, tinha que garantir até o ano de 2019, 100% desse atendimento, tá certo? Então, fechamos aqui a nossa segunda meta, tá? Passamos agora para a nossa meta de alfabetização das crianças, ok? O que diz a meta 3? Alfabetizar todas as crianças até o final do segundo ano do ensino fundamental, tendo como referência a compreensão leitora. Essa meta, ela é muito conhecida, né? E aí eu volto no que a gente já tinha conversado na aula anterior. Tudo começou com a política de alfabetização lá em 2001, voltada para aquele diagnóstico que dizia que 50% das crianças de Sobral não sabiam ler, tá? Então, de acordo com os estudos realizados, as crianças precisam sair lendo até o final do segundo ano das séries iniciais, tá? Tem que ser consolidada a questão da compreensão leitora nessa idade, tá bom? E estratégias prioritárias. Vamos lá. Eu listei aqui, eu vou listar aqui algumas para vocês que não pode passar em branco. Ofertar padrões de qualidade nos anos iniciais. Ora, quando os meninos chegam lá no sexto ano, por exemplo,
né, que é o meu público hoje, sexto ao nono ano, alguns professores, eles dizem assim, mas para que o aluno ele consiga se desenvolver melhor, ele tem que ter uma boa base. Não está mentindo, é verdade, precisa ter uma boa base. Mas também não é por isso que a gente vai deixar de tentar desenvolver, estimular naquela criança que não conseguiu desenvolver cognitivamente na sua etapa normal, né, naquela idade, a sua compreensão leitora. Então, fechamos ali a torneira e vamos começar a traçar estratégias para ajudar essa criança a desenvolver efetivamente essa compreensão leitora. E aí, é preciso, sim, essa questão da qualidade do ensino. Mediante a quê? Rotinas de sala de aula, formação continuada, a estruturação de um material eficaz, de acordo com a necessidade de cada criança, das crianças, né? Não vou nem dizer de cada criança, porque seria humanamente impossível, mas é de acordo com a necessidade das crianças que estão lá. E se metade da turma não der resposta para o que você está trabalhando, então a sua estratégia precisa ser mudada, né? Precisa ser adequada. Então, é todo um trabalho ali de acompanhamento mesmo, de acompanhamento individual do estudante. Outra estratégia importante, assegurar a diversidade dos métodos no que diz respeito às propostas pedagógicas de alfabetização, né? A questão do foco no letramento, né? O acompanhamento dos resultados dos meninos, a aprendizagem pelo sistema em rede. Quando eu falo de sistema em rede, não é só da minha sala, da minha escola, é da minha sala, da minha escola, das escolas do município qual eu faço parte, né? Não adianta se a escola A, ela foi muito bem, ela conseguiu alfabetizar 100%, se a escola B só conseguiu 20%. Fazendo uma média aritmética, vai dar uma média muito baixa. Então, assim, é um ponto que precisa ser muito, muito trabalhado em rede, tá? Por isso essa importância. Outra meta muito importante diz respeito à questão da estimação da formação continuada dos professores. E aí nós teremos uma meta específica para isso, tá? Sobral já oportunizou muitos professores no que diz respeito à formação continuada. Hoje nós temos dentro do nosso sistema um equipamento chamado ESFAPED, Escola de Formação Permanente de Professores e Gestores Escolares, tá? Onde as formações elas acontecem mensalmente, do infantil bebê até a EJA, tá? Isso engloba também formação de diretores e formação de coordenadores, que acontece uma vez, a de coordenadores acontece uma vez por mês, e a de diretores acontece geralmente toda semana, tá? Temos aí também, e aí aqui a gente encerra essas 3 estratégias importantes para a meta 3. Nossa meta 4, muito importante, tá? E aí a gente precisa ficar atento a esse tema, que é um tema muito pertinente, é um tema muito desafiador, que enfrenta ainda grandes desafios no que diz respeito a políticas públicas, né, a questão de investimentos, e aí a gente precisa velar também por essa meta, tá? Garantir 100% da matrícula para a população de 4 a 17 anos de idade com deficiência, observando a redução do número de alunos nas referidas turmas até o final de vigência deste plano. Então, assim, ter os meninos em sala de aula é um avanço, né? Porque muito tempo atrás, há muitos anos atrás, os meninos eram, de certa forma, segregados da sua turma de origem, né? Eles eram tidos como uma pessoa desconhecida, alheia à sua sala de aula. Temos as dificuldades de trabalhar com essas crianças em sala? Temos, porque muitas vezes nós não temos conhecimento ou formação continuadas que nos dê ali um aparato adequado. Sobral hoje já caminha para isso. Hoje nós temos dentro do nosso sistema a figura do professor do AEE, do Atendimento Educacional Especializado, né? Geralmente é um professor graduado em pedagogia com especialização em psicopedagogia ou qualquer professor de outra área que tenha aí uma
familiaridade com esse tema e que tenha cursado alguma especialização voltado para essa área, né? Da psicopedagogia. E aí são professores que dão assistência aos outros professores no ensino regular, que fazem atendimentos extra-sala com esses alunos, tá? Esse atendimento acontece extra-sala. O aluno que tem deficiência, ele vai para a sala normalmente regular, ele assiste a aula dele, e aí, de acordo com o calendário da escola, com o calendário, com a quantidade de crianças com deficiência, monta-se aulas específicas no contraturno para atender essas crianças, de forma mais sistemática, né? Isso envolve a família, a anamnese com a família. Temos também a figura dos auxiliares educacionais, né? Que nós chamamos carinhosamente de cuidador, mas a gente gosta mesmo de chamar pela função correta. Auxiliares educacionais, tá? E eles acompanham as crianças que são dependentes, né? Seja um cadeirante, seja qualquer outro tipo de deficiência que requer que ele esteja ali com alguém perto dele, dentro da sala de aula, para ajudá-lo a desenvolver as suas atividades, tá? Nós temos crianças que são deficientes que ficam tranquilamente sozinhas em sala de aula e as coisas transcorrem normalmente. Mas temos crianças que são totalmente dependentes de uma outra pessoa, né? Por isso a figura dos auxiliares educacionais aqui no município. Eles fazem muita diferença nesse ponto. E aí, que estratégias Sobral traçou? Uma delas foi universalizar a questão da matrícula dos alunos com deficiência, tá? De repente poderia acontecer de que a escola, crianças, pais, né, buscavam auxílio da escola e muitas vezes não tinham nesse sentido. Né, ou a escola negava a matrícula, tá? Em Sobral isso não existe de negar a matrícula para qualquer tipo de aluno, não existe, tá? Isso é até um crime. A outra meta muito importante desse ponto é a questão do atendimento educacional especializado, como eu já falei, o AEI. Toda escola tem um professor voltado específico para atendimento educacional especializado nas nossas unidades escolares, tá? Para ajudar esses estudantes com deficiência. Outra meta importante, aliás, estratégia importante é a questão da oferta da formação pedagógica, né? Não adianta termos esse profissional se nós não formamos esse profissional, tá? Para ajudar as crianças a se desenvolverem social e culturalmente. E aí, como eu disse, tanto os professores do atendimento educacional especializado quanto os auxiliares educacionais, eles têm formações mensais e formações específicas dentro da própria escola de como trabalhar com a dificuldade daquela criança, tá? Então, é uma formação em rede. A SEDUC, juntamente com a SFAPEG, forma o professor do AEE, que forma os auxiliares educacionais e que ajuda os professores, dentro de sala de aula, a desenvolver atividades específicas para aquelas crianças, tá certo? Outra estratégia importante é a questão do fortalecimento, do acompanhamento e do monitoramento do acesso a essas crianças à escola, tá? Para isso, todas as nossas estruturas físicas precisaram sofrer mudanças, tá? Rampas de acesso, corrimão, né? Tudo isso para acolher banheiros para estudantes com deficiência. Então, todas as estruturas físicas precisaram sofrer essa mudança para acolher essas crianças, tá? Então, isso foi muito importante e é de grande importância dentro da escola, tá bom? E para a gente finalizar as estratégias dessa meta, eu não poderia deixar de mencionar a questão da aquisição de transportes escolares adequados para atender esse tipo de aluno, né? Sobral já fez várias aquisições, até mesmo ano passado tivemos aquisição de ônibus escolares nessa situação para dar essa assistência a esses estudantes. Hoje, por exemplo, eu tenho uma estudante que ela é cadeirante, né? E ela não depende de ônibus, mas se precisasse, teríamos ônibus adequado para transportar essa estudante, tá certo? Podemos passar para a próxima. Meta 5. Gente, olha, seguinte, ensino médio.
Não vou falar sobre a questão das estratégias para o ensino médio. Por quê? Porque não nos interessa. No concurso não vai cobrar nada relacionado ao ensino médio, porque o nosso concurso é voltado para o ensino fundamental, tá? Mas não custa nada a gente passar, pelo menos pela meta. Diz o seguinte, elevar a taxa da matrícula líquida de 76,5% para 85% no ensino médio até o final de vigência deste PME, 2015 a 2024. E aí, assim, a gente precisa observar que só precisamos saber disso. Nada de estratégias porque não nos interessa. Passamos aí para a próxima meta, que é a educação em tempo integral. Meta 6, a menina dos olhos de ouro aqui da cidade de Sobral. Educação em tempo integral, tá? Meta 6, oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Bom, essa é a meta. Provavelmente, em números, provavelmente a gente já esteja além disso, né? E como eu falei, de acordo com o programa que foi lançado de Sobral 100% em tempo integral, a gente vai conseguir logo, logo, até o final de 2024. Metas, estratégias importantes, tá? Não poderia deixar de citar essa, tá? Que é a questão de estender gradativamente o alcance da escola de tempo integral, a começar pelo ensino fundamental final, tá? Por quê? Porque até então já tinham sido feitos grandes investimentos na educação dos anos iniciais, da alfabetização até o 5º ano. E o fundamental final ficava ali com essa deficiência. Então, começa-se a implementar a ETI pelos anos finais, tá? Estratégia número 2, que é de grande importância, constitui até o final de 2024 a cidade educadora. E aí, como eu disse para vocês, ano passado foi lançado, foi constituído Sobral como cidade educadora no que diz respeito às políticas públicas de desenvolvimento educacional integral das crianças. E aí entra de 0 a 17 anos, como eu disse para vocês, tá? O Estado já está com essa política de implementar a educação em tempo integral em todas as escolas de ensino médio. Sobral, ano passado, já fez esse lançamento desse programa de cidade educadora. E aí vai do infantil bebê até o 9º ano, tá certo? Outra estratégia, garantir até o ano de 2019 86% do atendimento dessas crianças, tá? De 11 a 14 anos em escolas especializadas. Hoje, uma escola de tempo integral, ela comporta, no máximo, 500 estudantes, tá? Imagina aí uma ETI com 500 estudantes, alunos, manhã e tarde, com um currículo diferenciado, numa estrutura, geralmente as nossas escolas em tempo integral, elas são verticais, né? São 2 ou 3 pisos. E aí comporta aí até 500 estudantes, 530 no máximo, tá? E onde eles passam o dia inteiro na escola, 3 refeições ao dia, né? E aí uma base diversificada no seu currículo, desenvolvendo-se integralmente, tá? Em todas as áreas. E aí também garantir até 4 anos após a aprovação do PME, no caso 2019, que todos os alunos de 6º ao 9º ano desse sistema estejam matriculados em colégios sobralenses de educação em tempo integral. Lá em 2014, a gente chamava o Maria Dorilene, que é a Escola de Tempo Integral, de CSTI, que era Colégio Sobralense em Tempo Integral. Hoje, nós chamamos de ETI, tá? Escola de Tempo Integral, tá bom? Podemos ir para a nossa meta 7. Obrigado. Qualidade da educação. Esse é um dos pontos que deixou aí em 2001, na época, o secretário de Educação era o atual prefeito Ivo Gomes, o atual prefeito da cidade, Ivo Gomes, né, e deixou ele muito chateado, porque tinham organizado as estruturas físicas das escolas, mas ele descobriu que ter prédio bonito, prédio arrumado, material de qualidade, não era garantia de que os estudantes estavam aprendendo.
E aí foi onde entrou essa meta 7, aí essa questão da qualidade da educação. Conforme as políticas públicas de alfabetização foi sendo implementada e também a sistematização do ensino fundamental de séries finais também foi sendo implementado, fomos garantindo aí essa elevação progressiva da média do IDEB, tá? E aí a gente vai ver oportunamente um pouco mais sobre essa questão do IDEB, tá? De Sobral, que começou lá no ano de 2005, finalizando até agora no ano de 2021, com o nosso último IDEB, e onde a gente teve uma queda, mas também isso não nos abala, porque isso serve para que a gente sirva aí como escada, passar novas estratégias, para que a gente possa conseguir no ano de 2023 uma excelente meta, tá bom? Dentro dessa meta 7, temos algumas estratégias muito importantes. Por exemplo, estabelecer políticas públicas, o estímulo para manter a elevação desse IDEB, né? Isso entra, galera, na questão da valorização do professor, do gestor escolar, da comunidade escolar. Então, é um trabalho de valorização em rede, né? Valorização em massa. Todo mundo se sentindo valorizado, todo mundo trabalha mais à vontade, todo mundo estuda mais à vontade, todo mundo aprende mais à vontade, né? Vai com mais vontade para a escola. Garantir também a meta projetada pelo governo federal referente ao IDEB. Se eu não estiver enganado, em 2019 nós já tínhamos ultrapassado a meta para a nossa cidade referente ao de 2021. A gente já estava bem além disso, né? Só me falhou aqui o dado específico, mas eu acho que foi exatamente isso. Nós batemos a meta de 2021 em 2019, ou até antes, mas eu vou me inteirar direitinho, tá? Na nossa meta 8, diz respeito à EJA, a Educação de Jovens e Adultos. Assegurar a oferta de matrícula da EJA em 100% até o ano de 2024 para a população de 15 anos ou mais, que não tenha atingido o seu nível de escolaridade. Gente, aqui diz 15 anos ou mais, mas na letra da lei mesmo é 16, tá? Mas o que nos interessa é o que diz aqui, tá? Nesse PME, se perguntar referente ao PME sobre a EJA, qual é a idade? 15 anos, tá certo? Para a população de 15 anos ou mais, tá? Mas pela letra da lei, é a partir de 16 anos, tá bom? Que não tem atingido aí seu nível de escolaridade. E aí, dentro dessa meta 8, a gente pode destacar aí, por exemplo, como estratégia que o município adotou ou está implementando ou vai implementar a oferta de educação de jovens e adultos a todos que não tiverem acesso à educação básica na idade própria. Como nós fazemos isso na nossa escola, porque nós somos de fundadores, mas a gente atende também EJA. Nós fazemos aí uma divulgação em massa da EJA, né? Dizem que a propaganda é a alma do negócio, né? Pois a gente faz a propaganda da EJA. E, principalmente, o nosso público-alvo de propaganda são os nossos estudantes, porque a ideia é trazer, principalmente, os pais dos nossos estudantes que não têm aí o ensino fundamental completo. E isso tem surtido muito efeito, né? Hoje nós finalizamos ano passado uma turma de EJA com 12 alunos. E aí a nossa adesão foi muito baixa no início desse ano. Aí a gente fez a mobilização e hoje nós já temos uma turma com 31 estudantes na EJA, frequentando efetivamente a EJA. Então, o nosso maior público são os pais dos nossos estudantes, tá? E aí, uma outra meta é implementar a política de erradicação do analfabetismo, tá? Essa é a ideia, erradicar o analfabetismo, tá? E aí, pode ser que tenham programas, antigamente nós tínhamos um programa chamado Brasil Alfabetizado, e ele dava, de certa forma, uma bolsa, eu não lembro o valor, mas dava uma bolsa para esses estudantes, né? E aí, a gente conseguiu muito erradicar a questão do analfabetismo nessa época, né? Foi muito recente, não faz muito tempo não, acho que foi questão mesmo de 2015, por ali. Meta de número 9, reduzir em 80% a taxa de evasão escolar na educação de jovens e adultos até o final de vigência deste PME.
pasmem, mas a evasão escolar na EJA, ela é muito alta, né? E aí a gente sempre faz os nossos dias D, os nossos mutirões de visita, né? Primeiro a gente liga, a gente faz essa tentativa. Não deu certo, a gente vai, faz uma buscativa. Nós vamos para campo, nos dividimos, né? Chamamos os professores responsáveis, a coordenação responsável, e a gente vai fazer visita, né? Tentar quebrar esse ciclo aí de evasão escolar, porque é muito fácil dos estudantes da EJA se evadirem, né? Por serem já, muitas vezes, jovens e idosos, por muitas vezes serem trabalhadores, passarem o dia trabalhando, e aí bate o cansaço, e aí não é bem aquele desestímulo do cansaço, enfim. São várias questões, mas a gente sempre busca para não deixar aí eles se evadirem ou faltarem tanto, tá bom? Dentro dessa meta 9, temos aí como estratégias essenciais ver os motivos, né, da ausência, da baixa frequência, e aí eu acabei de citar por exemplo, a questão da jornada de trabalho diária, muitas vezes, né, garantir, né, esse acesso à permanência dos alunos em regime presencial, porque a EJA é presencial, e fortalecer essa questão da busca ativa, né, dos alunos com baixa frequência, para que esse não se torne um ciclo vicioso e a gente consiga barrar essa questão dessa evasão, tá certo? Podemos passar para a próxima meta. EJA integrada à educação profissional. Na meta 10 diz assim, oferecer no mínimo 25% das matrículas da EJA na forma integrada à educação profissional no ensino fundamental. E aí, gente, dentro dessa meta, a prefeitura faz, ou pode, ou poderá fazer parcerias, como, por exemplo, o SESI, o SESI, que tem aí os seus cursos profissionalizantes, né? E aí integrar a EJA a isso, oportunizar os estudantes da EJA a ter um curso profissionalizante para que quando ele termine ali a base comum da EJA, junto com o ensino técnico, o curso, ele tem ali um diploma que garanta ou que ajude dentro do mercado de trabalho a ter um emprego, a encontrar um emprego, né? Porque está muito atrelado a isso, muitas vezes, a falta do emprego ou da oportunidade de emprego em relação à questão de não ter um curso profissionalizante, de ter uma escolaridade baixa, a questão da falta de experiência, né? Então, tudo isso conta. Dentro dessa meta 10, a gente pode citar aí a questão da implementação do programa da educação de jovens e adultos em relação à formação profissional. Como eu disse, a prefeitura fazer parcerias aí, está dentro dessa meta, parceria com o Sistema S, como eles chamam, né? Senai, SESI, SESC, o SESC, Senat, o SEBRAE, né? Já teve muito mais forte isso em Sobral, né? Hoje não está tão forte assim, mas existe, tá certo? Expandir a oferta da educação de jovens e adultos, isso é muito importante, articular a educação articular a educação profissional, né? E principalmente das pessoas privadas de liberdade, as pessoas que estão em albergues públicos, as pessoas que estão dentro dos próprios presídios, né? Dentro desse PME, dentro desse ponto da EJA integrada à educação profissional, dentro da meta 10, prevê que precisa se alcançar essas pessoas, esse público, né? O centro socioeducativo, né? A questão dos presídios com a aula para os nossos presos, né? E o próprio SESC, ele tem esse programa em parceria com a prefeitura, tá certo? Valorização do magistério. Esse ponto, ele muito nos interessa, principalmente para quem está interessado aí em adentrar no sistema público municipal de Sobral, tá certo? O que diz a meta 11 relacionada à valorização do magistério? A gente sabe que mesmo tendo avanços nessa questão da valorização, ainda falta muito, né? Falta muito
muito ainda para a gente chegar lá, no que realmente nós professores merecemos. Essa é a verdade, né? Garantir até o 5º ano de vigência deste PME, em regime de colaboração com a União e o Estado, que 100% dos professores do Sistema Municipal de Educação possuam formação inicial em nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam, tá? Eu não lembro o ano, mas já foi na gestão, no primeiro mandato do prefeito Ivo Gomes, ao secretário de Educação, professor Herbert Lima, em parceria com a UFC, foi ofertado 4 cursos de pós-graduação, para os nossos professores, e também oportunidade de, pela própria pela plataforma Freire, oportunidade de professores fazerem uma primeira licenciatura, que estavam atuando em sala de aula, mas não tinha licenciatura, ou fazer uma segunda licenciatura, de acordo com a sua área com o momento que você estava atuando. Porque tinham professores, por exemplo, formados em língua portuguesa, mas que estavam ministrando artes. Então, tinha essa oportunidade de ministrar, de ter esse curso de ensino superior, tá, nessa área. Ou, por exemplo, o professor era de física, estava lecionando matemática, então ele tinha a oportunidade de fazer matemática, que era a área que você estava atuando naquele momento. Até ano passado, foi formada aí parceria com a Universidade Estadual Vale do Acaraú, mais uma turma de PAFO, tá? Parceria entre a prefeitura, o município e a universidade aqui do estado do Ceará, aqui de Sobral, né, a UVA. Dentro dessa meta 11, temos como um ponto importantíssimo, isso que eu acabei de falar para vocês, né? É ofertar cursos de licenciatura aos professores que ainda não possuem licenciatura, mas que estavam aí atuando em salas de aula. E também o PAFO, que foi o que eu falei para vocês. Na nossa meta de número 12, podemos passar. Para mim, ainda não passou a meta 12. Obrigado. Diz assim, possibilitar até o ano de 2024 a formação de 25% dos profissionais do magistério em nível de pós-graduação lato e stricto sensu, garantindo a formação contínua em sua área de atuação. Como eu falei para vocês, o primeiro mandato do prefeito, o secretário de Educação, em parceria com a UFC, ofertou cursos de especialização em 4 áreas distintas, tá? Então, foram aí, se eu não estiver enganado, entre 120 a 150 professores que se especializaram nas áreas que foram ofertadas. Salvo engano, geografia, eu lembro que foi ensino, alguma coisa relacionada à EJA, teve educação infantil e se teve alguma coisa relacionada ao meio ambiente, tá? Foram 4 especializações nessa área, tá? E tem também mais 4 cursos que acredito eu que até o final de 2024 ainda sejam ofertados a nível de especialização em parceria com a UFC. Um deles que eu sei em língua portuguesa, mas tem mais 3 que eu não lembro agora. Mas essa é a ideia, ofertar esses 8 cursos de especialização para os professores da rede até o final de 2024. Dentro dessa meta 12, tem algumas estratégias, né? Por exemplo, garantir aí dentro do plano de cargos e carreiras licença remunerada. Todas as vezes que um professor da rede passa, né, no mestrado, no doutorado, a SEDUC, ela concede aí essa licença remunerada para essa qualificação, né, oportuniza, né, o professor a fazer isso, tá, a cursar, se for fora, no caso, principalmente. E também dentro dessa questão aí de valorização do profissional, ele destina 20% da carga horária, 33,3%
do seu tempo de carga horária para estudos, tá? Para planejamentos, para projetos, reuniões pedagógicas, né? Aí, dentro dessa estratégia, ressalta-se o seguinte: o professor poderá optar em ter esses 33,3% de tempo livre ou ter esse tempo parcialmente livre. Como é que nós fazemos aqui em Sobral hoje? Todos os professores da rede, eles optaram por ter apenas 20% do suporte pedagógico. Esses 33,3%, ele equivale a 1 dia e meio de estudo, tá? O professor teria que ficar um dia e meio fora de sala de aula para estudo. E aí, nesse caso, todos os professores optaram e venderam parte desse período. Aliás, um período apenas. Então, os professores dispõem hoje de 20% da sua carga horária, que é referente a 8 horas de estudo, e as outras 4 horas eles venderam para a própria SEDUC, e a SEDUC paga 13,3% desse total, tá certo? E aí, hoje, no município de Sobral, funciona assim: um dia de estudo e o restante da carga horária, 16 horas aula, em sala de aula, tá bom? Para vocês que desejam ingressar na nossa rede, é assim que nós estamos, que nós trabalhamos nesse momento, tá certo? Aí passamos agora para a nossa meta 13, tá? Assegurar até o final do ano de 2024 a existência do plano de carreira e remuneração dos profissionais de educação do município. Pois é, temos o nosso plano de cargos e carreira, já sofreram aí várias alterações, tanto no que diz respeito à progressão vertical quanto à progressão horizontal, né, a questão de reajuste salarial, né, a questão de evolução por nível, de escolarização, né, questão de especialização, mestrado, doutorado, enfim, temos toda a nossa base. Eu ia até colocar aqui, mas acabei esquecendo de disponibilizar nessa lâmina o nosso plano de cargos e carreiras, mas eu vou mostrar para vocês oportunamente, tá bom? Dentro dessa meta, eu preciso citar algumas coisas importantes, né? Para que isso aconteça, o professor, a escola, o município precisa oportunizar o professor a aperfeiçoar esse acompanhamento e a avaliação de desempenho do estágio probatório dos professores iniciantes, tá? Como é que acontece aqui? Professor, você vai passar nesse concurso, se Deus quiser, com muito estudo, com muita luta, mas vai passar se Deus quiser, né? Também, quando você passar, assim que você ingressar, começa a contar o seu estágio probatório, que tem um total de 3 anos. Nesse curto espaço de tempo de 3 anos, você precisa contar 3 avaliações de desempenho para a sua efetiva progressão, tá? Dentro desse espaço de 3 anos, você vai passar por um curso específico de formação para professores iniciantes. Todo professor em estágio probatório aqui em Sobral participa desse curso. Davidson, não quero participar, eu posso? Não, você não tem escolha. É uma parte integrante do estágio probatório. O Estado, por exemplo, não tem isso, né? O Estado, eu acho que caiu. O Estado, ele tem essa progressão anual, tá? Detalhe, isso é um detalhe muito importante. O Estado tem a progressão anual, independentemente de estar em estágio probatório ou não, Sobral não. Sobral não tem essa progressão anual. Você só vai poder progredir passados 3 anos de estágio probatório. E dentro desse estágio probatório, tem um curso de formação que geralmente dura 5 meses, onde você vai aprofundar, vai conhecer mais a rede, né? E aí você vai se familiarizar mais com a rede, tá certo? Eu acho que o Leonardo caiu a conexão e eu preciso do meu... Mas deixa eu só dar uma olhadinha aqui do meu compartilhamento, né? E aí, galera, continuando, antes para ele voltar para compartilhar, eu vou conversando sobre outras estratégias, tá? Estruturar até o 3º ano de vigência do PNE, da nossa rede de educação, de modo que 80% dos respectivos profissionais do magistério sejam ocupantes do cargo de provimento efetivo. E aí a gente precisa lembrar, tivemos concurso anterior a 2017, da primeira gestão do prefeito Ivo. Em 2017, em
17, 18, teve uma chamada significativa de professores relacionado ao concurso anterior, à gestão anterior. Em 18, teve outro concurso, e aí tivemos progressivas chamadas públicas de professores. A última que aconteceu foi dia 27 de dezembro. Foram convocados um total de, se eu não estiver enganado, 10 professores ou 11 professores. Mas tomaram posse apenas 5, né? Apareceram só 5. E também dos orientadores educacionais. E aí, a chamada que teve, após essa chamada, tivemos aí o lançamento desse novo edital, contendo 700 vagas. Por isso que temos tantas vagas, né? Primeiro ponto, a questão de Sobral ser uma cidade educadora em tempo integral, como eu disse, requer muitos profissionais, e também é uma estratégia de dentro dessa meta, né, de garantir que 80% do seu quadro seja efetivo. E também estruturar até o terceiro ano de vigência do PME, no caso, até 2018, né, a questão de que 20% dos profissionais técnicos administrativos também fossem ocupantes do cargo efetivo. Anterior a 2017, teve esse concurso que abrangeu essa área de agente administrativo também, levando para as escolas e para a própria SEDU técnicos administrativos em provimento efetivo. Tá? Outra estratégia muito importante desse ponto é a questão da implantação da rede pública de educação básica, do acompanhamento dos professores iniciantes, supervisionados por equipes profissionais experientes. Acabei de citar, estágio probatório, por exemplo. Tá? O Leonardo voltou. Então, dentro desse período tem esse curso. E aí, gente, só para dizer para vocês que o meu estágio probatório finalizou terça-feira. Foi por isso que eu não pude dar aula para vocês na terça. Porque na terça eu tive que apresentar para a SEDUC o meu projeto final de estágio probatório. Então, finalizei essa parte do curso. Tá? Vocês também passarão por isso, se Deus quiser. Não dói nada, é bem rápido, são aulas muito dinâmicas, é um curso muito gostoso de se fazer. A gente conhece muito a nossa rede, a gente se familiariza demais com a nossa rede, e a gente fica apaixonado pela nossa rede de educação Sobral, com todos os projetos que são desenvolvidos e implementados aqui na educação de Sobral, tá certo? Terminamos esse ponto. Meta 14. Cadê a meta 14? Leonardo, você se encontra? Queria só que você compartilhasse aí a meta 14, por favor. Enquanto ele não compartilha, deixa eu só ver aqui a meta 14. Na meta 14, vocês viram aí no grupo o material que foi enviado, não viram? Quem tiver acesso pode até abrir e ler e acompanhar a questão da meta 14. Assegurar gestão democrática. Tá? Assegurar até o segundo ano de vigência deste PME condições para a efetivação da gestão democrática da educação municipal, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União. Galera, nesse ponto aqui, é um dos pontos mais importantes da gestão pública municipal de Sobral, a questão da gestão democrática, né? E aí eu vou puxar o gancho para a nossa aula anterior, que falava sobre a questão da seleção de gestores por mérito, tá bom? E isso inclusive, está na LDB, inclusive, né, a questão da gestão democrática. E aí, em Sobral, começou em 2001 essa política de gestão democrática, quando eles resolveram tirar todos os diretores que eram indicações políticas, que acabavam estragando o processo de alfabetização e de aprendizagem, porque não tinham técnica, né, porque não tinham conhecimento muitas vezes. Era somente porque era amigo do vereador, amigo do chefe do gabinete, amigo não sei de quem, tá? Esquecido isso, gestão democrática, seleção de gestores por mérito. Diretores e coordenadores passavam por um processo de seleção de 5 etapas,
Ao final dessas etapas, traçava-se uma junta de psicólogos, uma equipe de psicólogos, durante a entrevista, traçava o perfil daquele profissional, documentava, envia para a SEDUC, e a SEDUC tem autonomia de escolher o diretor da escola que é de acordo com o perfil. E o coordenador pedagógico fica a cargo do próprio diretor, também de forma muito democrática, para que as coisas aconteçam. A SEDUC tem a autonomia de escolher o diretor, de acordo com a seleção, e o diretor tem a autonomia de escolher o seu coordenador de acordo com a lista disponibilizada de aprovados da seleção, tá certo? Garantir e aperfeiçoar a seleção de gestores e coordenadores pedagógicos por seleção no mérito, que é o que acontece até hoje. De 2001 para cá, houveram várias seleções. A última aconteceu em 2021. Eu fiz a seleção em 2015, 2017 e 2021, que foi a última. Essa última, especialmente, foi unificada. Antes a gente podia optar entre cargo de diretor e coordenador pedagógico. Essa foi diferente. Essa já era para garantir mesmo os perfis, ficar a cargo do próprio secretário, o perfil desse profissional. Passei de novo, né, mantive aí a seleção. Não necessariamente você precisa fazer, mas na dúvida eu fiz, né? Não me custou nada passar pelo processo de novo. Só é um pouquinho cansativo, mas a gente aprende bastante, né? Mas, assim, se eu quisesse não ter feito também, não precisaria, não teria problema, mas eu fiz para a gente sempre se manter atualizado, né? E aí, dessas sessões vão saindo os novos gestores. E aí, muitas escolas foram mudadas, né? Outros diretores saíram para outras funções, enfim. E a rede vai se renovando com o passar dos anos. Garantir e aperfeiçoar a formação em serviço de diretores e coordenadores pedagógicos. E aí eu vou falar para vocês que, especificamente esse ano, diretores e coordenadores pedagógicos, além da formação pela SFAPED, tem semanalmente uma formação com a própria SEDUC, onde sai diretor e coordenador. Hoje mesmo nós tivemos uma formação, né, de diretores e coordenadores, mais especificamente coordenadores do 9º ano, né, que era para trabalhar aspectos voltados para a questão das escolas de tempo integral, especialistas de Fundamental 2. E aí, essas formações elas vão acontecendo semanalmente e mensalmente, tá certo? Então, essas duas estratégias são de grande importância. Nossa terceira desse ponto, garantir as condições para o funcionamento e a atuação dos conselhos escolares no sistema municipal de ensino. Pois é, temos aí as leis do Fundeb, né, a questão do Fundai, em Sobral, né, que dá autonomia financeira, pedagógica e administrativa às escolas, permite que o diretor gerencie financeiramente a sua instituição de forma responsável, tá? Porque no caso de Sobral, todo dia 10 de cada mês, o diretor ele precisa encaminhar para a célula financeira da Secretaria de Educação a sua prestação de contas, tá? E aí é uma prestação de contas que dá um pouquinho de dor de cabeça. No início, quando os diretores estão aprendendo, dá um pouco de dor de cabeça, mas depois é muito prático, né? Onde tem que estar realmente tudo detalhado, tudo dado baixa, com notas fiscais, saídas de cheques, entrada de recursos na conta da escola, e o conselho escolar é uma instituição, um conselho de grande importância para essa fiscalização, para esse acompanhamento dessas ações dentro da escola, tá certo? E aí é formada por membros, né? Membros efetivos da escola, membros temporários, né? Alunos, pais, e aí as reuniões elas precisam ser mensais, porque precisa ser mensalmente dado satisfação do gestor para esse conselho, né, sobre os seus gastos, sobre o que você usou, aí pode voltar, que ainda não vai ter. O Leonardo quer me dar tchau. Voltar aí, amigos, só mais um ano, tá bom? Tá finalizando. E aí, para fortalecer, precisa-se dessas reuniões, né? E a própria SEDUC, ela também acompanha esses conselhos escolares, tá?
porque precisa ter esse controle mesmo. E é tudo registrado em ata, é tudo registrado em cartório, tem a questão das visitas ao banco, né, porque precisa manusear esse dinheiro, movimentar esse dinheiro, usar esse dinheiro, né, enfim, tem toda essa parte burocrática que é chata, porém é necessária. Garante aí a gestão democrática e a gestão autônoma do próprio gestor, né, da própria escola. Qualificar técnicos da Secretaria Municipal da Educação, que serão responsáveis pela implantação e fortalecimento desses conselhos. Toda escola tem o seu gestor financeiro, tá? E aí o diretor escolhe, pode ser o próprio diretor. Geralmente, o diretor que é presidente do conselho, ele não pode ser o mesmo responsável pela parte financeira, tá? Então, quando o diretor ele é o presidente do conselho, geralmente ele designa uma outra pessoa para ser a pessoa que cuida ali da parte das finanças, né, no sentido de dar conta da nota fiscal, o cheque que sai, para onde é pago, enfim, recolher as propostas de compra, né, e e é feito mensalmente capacitações com esses profissionais. Pode ser um professor, pode ser o secretário escolar, pode ser um agente administrativo, tá? E não sei nos sistemas de educação de vocês, do município de vocês, mas aqui em Sobral, e aí a gente já entra na meta 15, né? Nós trabalhamos hoje com cotação eletrônica, tá? Todas as compras que o gestor faz na escola é via cotação eletrônica. Ele abre o processo do que ele quer, do que ele precisa comprar, e as empresas vão aí cotando, fazendo seus lances para aquelas quantidades que a escola está aí, colocou lá no seu sistema. Aí tudo acontece de forma muito dinâmica, né? Cotação eletrônica, via empresa, pode ser a empresa de Sobral, pode ser a empresa, como a gente já teve empresa de Fortaleza que nos atendeu, né? De Nova Russas, enfim. E aí, fechamos aqui as estratégias dessa meta. Financiamento da educação, quinta e última meta. Diz assim: ampliar o percentual da receita de impostos e transferências do município, assegurados pela Constituição Federal para as despesas com a manutenção e desenvolvimento de ensino. E aí a gente pode ver, não sei se vocês lembram, mas ano passado foi aprovada aí no Congresso Nacional lei, não lembro se foi em caráter de medida provisória, se foi lei já, né, de o progressivo aumento dos repasses ao Fundeb, né, aos repasses federais. Por quê, gente? Aluno é caro, tá? Aluno é muito caro. Às vezes, de acordo com a inflação, de acordo com o preço dos alimentos, por exemplo, o aluno acaba se tornando uma pessoa cara para o poder público. Por isso que esses investimentos precisam sofrer essa correção monetária de acordo com a inflação, senão não faz sentido. Tivemos problemas aqui, por exemplo, em Sobral, depois da pandemia, porque coisas que a gente tinha comprado com preço, pós-pandemia, ele estava com preço triplicado. E aí ia faltar dinheiro, né? Aí tivemos uma outra agravante, por exemplo, nessa parte financeira, que foi o corte da verba do governo federal em 30% da merenda escolar. E aí foi o caos. A princípio foi o caos do que se ia fazer, como iríamos aí garantir, mas aí de pronto o prefeito garantiu que, mediante ao corte do governo federal de 30% na merenda escolar, não iria faltar merenda para os estudantes de Sobral. E ele, com os recursos da própria prefeitura, ele ia assegurar esses 30%. A prefeitura, além de entrar com os seus 70%, ele entra ainda com os 30% referente ao governo federal. Salvo engano, foi isso. E aí a prefeitura passou a responder, após esse corte, 100%, arcar em 100% pela sua merenda escolar. Foi puxado, mas deu certo. Né? Está dando certo. Então, assim, outra estratégia importante dentro desse ponto. Implantar em até 3 anos, após a aprovação do PNL, e condicionado ao aumento da base de repasses federais para o município. Tem que ver, como eu falei para vocês, o custo do aluno. Tem aluno
é que o custo do aluno precisa aumentar conforme a inflação, porque senão o preço fica defasado, a verba não dá e a gente acaba ficando sem ter dinheiro para comprar merenda. Por isso que precisa ter esse progressivo aumento, tá bom? Garantir em parceria com as esferas federal e estadual o transporte gratuito com qualidade para esses alunos, que é muito importante. Tendo em vista que temos estudantes hoje, por exemplo, que moram distante da escola, né? E aí eu puxo já para o início da gestão de política pública na educação como prioridade, lá em 97, quando então o prefeito Cid Gomes assumiu a prefeitura, né, que ele acabou com as 97 escolas entre anexos e prédios, polos, e passou a ter 38 escolas naquela época. E como eu disse para vocês na aula passada, foi aquela confusão. Os pais não queriam aceitar, porque o aluno tinha que ir tinha que se destacar para mais longe, andar mais não sei quantos quilômetros, aquela conversa toda. E aí foi quando o prefeito, na época, garantiu aí o transporte escolar para que essas crianças se deslocassem e fossem até a escola polo, né? E aí foi resistência, tiveram um pouquinho de resistência, mas acabou não certo, tá certo? E aí assegurar esse transporte escolar, tá bom? E aí por aqui nós encerramos as nossas 15 metas. Eu espero que a gente tenha conseguido aí pegar alguma coisa. Eu sei que é muita informação, mas é uma aula assim bem mais desafiadora nesse sentido, porque é muita informação, né? Muito detalhe que a gente precisa se atentar. E olha que eu conversei com vocês sobre aspectos que, ao meu ver, estarão presentes, poderão aparecer na prova, tá? E aí eu não falei para vocês sobre todas as estratégias. As metas estão aí, mas todas as estratégias não cabiam nesse momento. Eu citei apenas algumas mais importantes que a gente precisa se atentar, tá bom? Mas uma dica, faça aí o seu mapa mental dentro dessas estratégias, nos seus estudos, para que você consiga assimilar melhor. E as estratégias, se aparecer na prova, você vai tirar de letra, tenho certeza, tá bom? Eu quero só saber, antes da gente passar para a nossa, eu queria responder pelo menos algumas questões, a questão de dúvidas. Tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Eu falei rápido demais, ninguém não entendeu nada, ou entenderam tudo, e aí? Eu tô vendo aqui uma carinha bem conhecida minha. Oi, Regiane, boa noite. Eu não sei se a Oi, Regiane está me Davis, boa escutando, noite. mas ela está querendo. Tudo bem? É E aí, menino, é tudo muito tranquilo? Deu certo? tranquilíssimo, meu amor. Como é que você tá? Estou bem. Espero que você tenha aí gostado da aula. Tem alguma dúvida? Excelente a sua aula. Eu vou Eu, assistir agora só o final, porque o meu pimpolho estava aqui conversando na hora já no finalzinho. tá. Eu estou sentindo falta hoje da Eliane. Cadê o restante do povo? Né? Ô, Leonardo, seria possível você compartilhar aí o PDF das questões, só para eu ver aqui com os meninos, algumas questões, por favor? Quem tiver o PDF, ahn, pronto, o Leonardo vai compartilhar o PDF. Ok. Gente, nesse PDF, nós temos aí 8 questões, tá? Referente ao PME. Pronto, obrigado.
Primeira questão diz assim. Obrigado, tá ótimo, 150, viu? Na primeira questão diz assim, o Plano Municipal de Educação, PME, do município de Sobral, tem como prioridade promover, só pasta, diminui só mais um pouquinho, Leonardo, não está dando para eu ler, por favor. Coloca 150, o zoom. Tá bom, agora dá certo, viu? Como prioridade, promover a melhoria da qualidade social da educação no município em todo modo a contemplar. Opção A educação como direito apenas dos estudantes de 7 a 14 anos na perspectiva de educar para o exercício da cidadania, iniciando pela aquisição de conteúdos curriculares. Opção B, oferta de educação em tempo integral, iniciando pelos anos iniciais do ensino fundamental. Opção C, reconhecimento da criança como sujeito ativo e em desenvolvimento, entendendo que é a primeira infância, de 0 a 6 anos de idade, a etapa mais impactante da constituição humana a ser estimulada na relação família, atendimento educacional. Ou item D, promover a alfabetização das crianças até 6 anos de idade e a melhoria das proficiências curriculares, mantendo a elevação dos índices da educação básica e OEB em cada unidade de ensino. Tá? Então, aqui, qual é a prioridade aqui? Qual é o item correto aqui? Quem quiser usar o chat, pode usar o chat. Tá? Dê uma lida aí com calma nessa primeira questão e responda. Estão dizendo que é D, estão dizendo que é D. Vamos analisar a opção D? Promover a alfabetização das crianças até 6 anos de idade e a melhoria das proficiências curriculares. Lá no PME, tanto no PME quanto na aula passada, as crianças elas precisariam sair lendo até o final de qual ano? O segundo ano. Segundo ano são as crianças de até quantos anos? 7 anos. Tá? Então, nesse caso, não poderia ser o item B, porque ele diz promover a alfabetização das crianças até 6 anos. Não é até os 6 anos. A meta é contemplar a aprendizagem, a alfabetização das crianças até 7 anos. O que tornaria essa opção errada é a questão da idade. 6 anos, tá? Não é 6, é 7. Vou analisar com vocês as outras. Vamos começar pela A. Educação como direito apenas. Então, o Giovanni está dizendo assim, então é a C. Vamos observar aqui, já chego na C, vamos observar aqui a educação como direito apenas dos estudantes de 7 a 14 anos, na perspectiva de educar para o exercício da cidadania, iniciando pela aquisição de conteúdos curriculares. O que é que tem de estranho nessa opção? Tem uma palavrinha estranha aí, intrusa, na verdade. A palavra apenas torna essa questão aí totalmente errada. Não é educação como direito apenas para os estudantes de 7 anos, de 7 a 14, né? Keila, pode falar. A Keila queria falar, eu acho. Não é apenas dos estudantes de 7 a 14 anos. Eu ia falar a palavra. Pronto, obrigado, Keila. É isso, a palavra apenas. Não é só dos estudantes de 7 a 14 anos. 0 a 14 anos, que diz respeito, aliás, de 0 a 17 anos, que diz respeito à educação básica, né? Educação infantil, ensino fundamental inicial, ensino fundamental final e ensino médio. B, oferta de educação em tempo integral, iniciando pelos anos iniciais do ensino fundamental. Lá no PME diz que tem que começar por onde? Pelos anos finais. Muito bem, Giovanni. Então, a B também estaria errada, porque não é pelos anos iniciais, é pelos anos finais que tem que começar. Então, a resposta correta é o item C. Reconhecimento da criança como sujeito ativo e em desenvolvimento, entendendo que é a primeira infância, de 0 a 6 anos de idade, a etapa mais impactante da constituição humana a ser estimulada na relação família-atendimento educacional. Ok? Item C. Item, questão de número 2. Temos aí 10 minutos, não é isso, Leonardo?
Item questão de número 2. Só sobe o PDF um pouquinho, por favor. Sobre o Plano Municipal de Educação, julgue os itens abaixo. Assertiva número 1. O PME tem vigência de uma década. Verdadeiro ou falso? Jovem Nezinho, é verdadeiro. Ok. Verdadeiro. Pelo... Leonardo, seu microfone está aberto. E agora? Pronto, obrigado. Show. Se aquele jovem está dizendo que é verdadeiro, e é verdadeiro, né, porque o PN ele tem vigência de 10 anos, uma década, então eu já elimino aí quais opções? Opção B, né? Eu já elimino a opção B, aqui de cara, porque a 1 é verdadeira. Então, só me restam as opções A, C e D. A assertiva número 2. Tem como objetivo principal estabelecer em regime de colaboração entre União, Estado e município a expansão do ensino infantil segundo o padrão nacional de qualidade compatível com as peculiaridades locais. Gente, sobre o PME, de modo geral, é isso que ele está falando? Isso é uma especificidade geral do PME, verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Aqui ele está dizendo que é falso. Muito bem, é falso. É verdade, viu, filha? Totalmente falso. O que é que deixa esse item errado aqui? A questão do objetivo principal, estabelecer em regime, não é esse o objetivo principal. Esse objetivo principal, esse item 2, é o objetivo principal, sabe de quê? Lá da meta referente à educação infantil. Não é referente ao plano municipal em geral. Por isso que a assertiva número 2 está falsa. Então, eu já eliminaria aí, além da B, eliminaria qual outra? A e a D. Quais são os itens? Qual é o item correto? Item C. Muito bem. Tem como prioridade promover a melhoria de qualidade social e da educação no município em todos os níveis. Então, itens corretos, 1 e 2, aí, e no caso, a opção C. Tá certo? Terceira questão. Terceira questão. Só sobe um pouquinho, Leonardo, por favor. Obrigado. A primeira infância é considerada uma etapa de grande importância para o desenvolvimento integral da criança. A partir disso, podemos dizer que está expressa na meta 1 do PME que o município deverá. Meta 1 do PME, o município deverá. A. Ampliar a rede física da educação infantil no município de modo a restringir o atendimento às crianças até 3 anos após a aprovação do PME. Vamos analisar essa opção A. Vocês acham que essa opção é verdadeira ou é falsa? É falsa, né, Giovanni? Muito bem, filha. Por que é falsa? Restringir, né? A ideia não é restringir, a ideia é o quê? É ampliar, né? Então, a opção A é errada, né? E ele quer a correta. Acompanhar o controle de frequência da educação infantil na etapa pré-escola, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas. É verdadeira ou falsa essa opção? Falsa. Falso. Por que é falso? Alguém poderia me dizer o que está errado aí nessa opção? Acho que é o ensino fundamental. A questão do... não, nesse caso aqui é a etapa pré-escola, exatamente. Obrigado. A etapa pré-escola. Por quê? Porque a pré-escola ela só diz respeito às idades de 3 e 4 anos, né? E não é só na pré-escola, é na educação infantil como um todo, de 0 a 5 anos. Exatamente. E não é somente de 75%.
é de quanto? 70%. Então, item B, errado. C, atender crianças de 0 a 5 anos de idade, no mínimo, 6 horas diárias para a jornada parcial e de 7 horas para a jornada integral até o final de vigência do PME. Verdadeiro ou falso? Atender crianças de 0 a 5 anos, falso também. Muito bem. Por que é falso? O que está errado aí? A idade, no caso, 5 anos de idade, no mínimo, quantas horas? Se é parcial, os meninos vão para a escola e eles passam quanto tempo na escola? 4 horas. Então, a parcial é de 4 horas, não de 6. E se for integral, aí sim seria de 7, né? Essa segunda parte está correta. Mas o que deixa essa questão errada é o fato de ser 6 horas, tá? Não é 6 horas, é 4 horas parciais, tá bom? Item correto é o item D. Universalizar a matrícula da educação infantil de 0 a 5 anos de idade no mínimo, ou no município, até o final de vigência do PME. Dá tempo de responder mais uma questão? Leonardo? Dá tempo de responder mais uma questão? Dá, né? Vamos aqui para a última questão. Sobe aí o PDF, por favor. Mais um pouquinho. Obrigado. Questão de número 4. Vejamos aqui o que diz a questão de número 4. No que diz respeito ao ensino fundamental, o PME, na meta 2, trata da universalização do ensino fundamental para toda a população de 6 a 14 anos de idade até o final de vigência do PME. Não é uma estratégia para alcançar esse objetivo. A resposta da terceira é o item B. Tá, Osielma? Item B. Não é uma estratégia para alcançar esse objetivo. D de dado, viu? Não é uma estratégia para alcançar esse objetivo. A. Constituir, até o segundo ano de vigência do PME, uma reformulação curricular que seja capaz de nortear para cada ano específico do ensino fundamental inicial conteúdos, competências e habilidades amparadas para uma proposta de alfabetização para primeiro e segundo anos em língua portuguesa e matemática e ciências para terceiro, quarto e quinto anos. Essa afirmativa, essa estratégia está dentro da meta 2? Eu falei alguma coisa relacionada a isso. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro, tá? Está previsto. É uma estratégia da meta 2. Se está previsto, se está dentro da meta 2, então eu não posso marcar a opção A, não é? Porque ele quer o quê? Aqui não é uma estratégia para alcançar esse objetivo. Então, eu já elimino aqui a opção A. Opção B, constituir, até o segundo ano de vigência do PME, um currículo que seja capaz de nortear para cada ano específico do fundamental final, conteúdos, competências e habilidades amparadas em uma proposta de educação integral. Verdadeiro ou falso isso aqui? Verdadeiro ou falso? Bora. É verdadeiro, tá? Garante sim. Eu falei para vocês lá durante a explicação dessa meta, que uma das estratégias é a questão de construir currículos próprios. Sobral tem currículos próprios, tanto na educação infantil, quanto do primeiro ao nono ano em língua portuguesa, matemática e ciências, tá? O de língua portuguesa e matemática vem com conteúdos progressivos, tá? Começando no primeiro ano até chegar no nono ano. Então, esse item aí, ele é verdadeiro, tá bom? 2015 começou a construção do currículo de língua portuguesa e matemática, de primeiro ao nono. Em 2017 começou a implementação, tá? E então não posso marcar o item B. C, garantir até o ano de 2019 100% do atendimento aos adolescentes de 14 anos de idade em instituições especializadas unicamente para este perfil, ou seja, escolas de tempo integral. Essa opção é verdadeira ou é falsa?
cadê o Giovanni, né? Cadê a Alvielma? Eles me deixaram sozinhos nessa aula. Cadê a Keila? Ah, o Giovanni disse que acho que não é até 2019. Alguém acha diferente? É falso. Na verdade, Giovanni, é até 2019, tá? Se você tivesse respondido a sua prova, você, sem querer, ia marcar a opção correta. Tá? Porque, assim, é 2019, mas você ia marcar como falso, porque você acha que não é, né? Mas, assim, é 2019. Mas o que, que eu quero aqui? A opção errada, tá? Garantir até o ano 2019 100%. Essa é a estratégia. Isso é verdadeiro. Deito, Sobral conseguiu, até 2019, universalizar a escola de tempo integral, não conseguiu, mas isso não nos interessa, tá? Então, o item C ele está totalmente correto, só que a questão que é a errada. Por isso, eu vou excluir o item C. O que é que me sobrou? O item D. Diz o seguinte: estabelecer diretrizes pedagógicas para a educação básica e parâmetros curriculares nacionais comuns, respeitada a diversidade nacional. Quer dizer que eu tenho que construir um currículo baseado na identidade nacional somente, quer dizer que eu tenho que excluir do meu currículo a sabedoria popular, o que de regional existe no meu estado e na minha cidade, eu tenho que excluir do meu currículo, é isso. Se eu tenho que excluir isso, para que eu vou fazer um currículo municipal, né? Não é respeitada a diversidade nacional. É uma questão bem lógica. É respeitada a diversidade nacional, regional e municipal. Porque cada local tem as suas especificidades, as suas particularidades. Por isso que até dentro das nossas próprias escolas, nós temos uma proposta pedagógica, nosso projeto político pedagógico, porque as escolas elas estão em ambientes diferentes. Algumas são em áreas mais centrais, outras são em áreas mais periféricas. A realidade de uma escola de área periférica ela é totalmente diferente de uma realidade de uma área mais nobre, de uma área mais central. E o projeto político-pedagógico ele precisa se enquadrar nessa realidade. Assim é esse ponto. As diretrizes pedagógicas elas precisam estar de acordo com a realidade nacional, regional e local. Não é somente na nacional, tá bom? Esse seria o nosso item correto, que é o item B. Gente, eu vou deixar as próximas, como a gente respondeu metade, então vai ficar 4 itens, tá, para vocês responderem em casa. E aí, obrigado, Leonardo, pode parar o compartilhamento, tá bom? E aí, o Leonardo vai me cobrar o gabarito da aula passada e o gabarito restante, tá bom? Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Foi ótimo. Eu espero que eu tenha aí ajudado, contribuído para a aprendizagem de vocês nesse ponto, tá bom? Ok? Tem alguém, alguma coisa que queira falar? Podemos encerrar. Obrigado, Osiane, para você também, viu? Quando é nosso próximo encontro? Terça-feira, né? Ok. Terça-feira. Obrigado, viu, gente? Com você, viu, Leonardo?